Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, né, às videoaulas do curso de Fundamentos de Mecânica dos Fluidos Computacional. Hoje nós vamos abordar sobre dinâmica dos fluidos computacional em problemas com transferência de calor. Né? Basicamente a gente vai abordar algumas questões referentes à modelagem, né, e referente a análises que já foram realizadas na literatura e que podem servir de base para a verificação do modelo computacional utilizado, para a validação do modelo utilizado. Tá? Então, primeiramente, a gente vai começar com a definição da modelagem matemática. Né? Então, em problemas com transferência de calor, né? A modelagem matemática de escoamentos, por exemplo, com convecção forçada, escoamentos transientes em domínios tridimensionais, vai ser composta, a modelagem vai ser composta pela equação da conservação de massa, né? Esse escoamento está sendo considerado também incompressível, né? Então, para um escoamento incompressível, a equação da conservação de massa é dada por essa primeira expressão aqui, né? Já que a massa específica está sendo tratada como uma constante em função do tempo e do espaço. Né? A equação da conservação da quantidade de movimento na direção x, né? Então vamos ter o termo transiente, o termo advectivo, que é esse segundo termo, o gradiente de pressão e também o termo de forças viscosas, tudo atuando na direção x. Né? A equação da conservação da quantidade de movimento na direção y, né? O termo transiente, o termo de variação advectiva, né? Alguns autores chamam de variação convectiva também, tá? O gradiente de pressão e o termo de forças viscosas. Né? Mesma coisa a equação da conservação da quantidade de movimento na direção z, né? E a equação da energia, que também tem termo de variação local, o termo transiente, né? Termo de variação advectiva, o termo difusivo e uma taxa de geração de energia por unidade de volume, né? Que consiste na conversão de alguma forma de energia, né? Por exemplo, energia cinética química, energia elétrica, né? Em energia térmica e mecânica. Tá? Então, quando a modelagem ela é mais completa, aqui considerando escoamentos incompressíveis, você tem esse conjunto de equações aqui para resolver. Né? Contudo, há situações em que você pode simplificar o problema. Vou considerar um domínio bidimensional, por exemplo. Então, a equação da conservação da quantidade de movimento em Z, por exemplo, já não é resolvida e a gente pode aplicar uma série de simplificações. Isso é importante que num problema que vocês forem definir, né, vocês tenham ciência de quais são as hipóteses simplificativas que vocês poderão aplicar no problema de vocês para se definir adequadamente a modelagem matemática. Vocês vão poder observar nos softwares, principalmente softwares que já são comerciais, né, que você não vê as equações que estão implementadas. Então, isso é um cuidado muito importante que se precisa ter na definição do problema, para não negligenciar as equações. A gente às vezes vê alguns trabalhos numéricos que são apresentados sem equacionamento matemático. Isso é um erro bastante grave. Tá? Para um trabalho numérico, você precisa definir a modelagem matemática. Então, a primeira questão de se realizar um trabalho numérico é justamente definir essa modelagem matemática. Tá? Então, por exemplo, aqui algumas simplificações, né? Um problema de convecção forçada, problema no regime permanente, tá? E um domínio bidimensional. A gente vê que a equação da conservação de massa, né? Esse termo ΔW, ΔZ é igual a zero, porque o domínio é bidimensional. Então, só a divergência do campo de velocidade se limita às velocidades nas direções x e y, né? ΔU, ΔX, mas ΔV, ΔY igual a zero. Né? A equação da conservação da quantidade de movimento também acaba sendo simplificada. Esse último termo advectivo acaba sendo simplificado por causa do domínio ser bidimensional. Né? Então, W não vai ser considerado, então é nulo, né? E a variação, né, da velocidade na direção normal ela é muito menor do que as outras, né? Então, esse termo aqui também acaba sendo nulo por causa do domínio ser bidimensional.
E esse primeiro termo aqui está sendo considerado nulo porque a gente está considerando um problema no regime permanente. Tá? Bom, a equação da conservação da quantidade de movimento em y também tem os mesmos termos simplificados, a justificativa é a mesma apresentada para a equação da conservação da quantidade de movimento em x. A equação da conservação da quantidade de movimento em z ela é totalmente nula, porque não se resolve nada nessa terceira dimensão. Tá? E a equação da energia também tem algumas simplificações, né? A variação local do campo de temperaturas, essa variação advectiva aqui em Z, né? E essa variação difusiva aqui também em Z. Né? Acabam sendo zero esses dois últimos termos por causa do domínio ser bidimensional e esse termo aqui igual a zero por causa do problema ser considerado no regime permanente. Como o problema também é sujeito à convecção forçada, vejo que não tem nenhuma força de campo relacionada ao campo de temperaturas aqui nas equações de conservação da quantidade de movimento em x e em y. Tá? Então, esse tipo de problema é um tipo de problema que você pode resolver ele de forma segregada, né? Resolvendo primeiro os campos de velocidade e os campos de pressão, e com os campos de velocidade usá-los na solução dos campos de temperatura. Contudo, o campo de temperaturas ele não retorna para o campo de velocidades. Tá? Então, essa solução ela não está acoplada do campo de velocidades e do campo de temperaturas. O campo de velocidades carrega a energia, né? O que facilita um pouco a solução desse problema. Se você tem um problema de convecção natural ou convecção mista, né? Você tem que ter uma força de campo aqui que tenha dependência do campo de temperaturas ou da equação da energia. Esse problema fica acoplado e é mais difícil de você resolver ele. Tá? Então, quando você tem convecção mista ou natural, tá? Por exemplo, aqui apresenta a equação da conservação da quantidade de movimento em y. Né? Vamos dizer que a aceleração do campo gravitacional esteja apenas em y. Então, só essa equação seria modificada. Né? Então, você vai considerar uma força de campo, dada pela força do campo gravitacional, dado pelo produto de ρ vezes a aceleração do campo gravitacional em y, né? E você pode tratar a convecção mista ou natural, né? Considerando, por exemplo, né, um modelo de gás ideal, onde a massa específica depende de uma equação de estado, né? O ρ vai variar com o campo de temperaturas, né? Então você substitui essa equação aqui na equação da conservação da quantidade de movimento e você vai ter uma dependência aqui do campo de velocidades em relação ao campo de temperaturas. Tá? Uma outra forma também bastante usada, né, é usar a aproximação de Bose-Einstein, tá? Onde essa massa específica aqui, tá? Ela tem uma dependência do campo de temperaturas dado por um ρ de referência, né, a temperatura de referência, um beta, que é um coeficiente de expansão térmica, e a diferença de temperatura, entre a temperatura na posição que se está analisando e a temperatura de referência, onde esse ρ de referência é obtido. Tá? Em geral, a aproximação de Bose-Einstein é usada para diferenças de temperatura não muito grandes. Tá? Então, são formas que você tem de abordar o problema de convecção mista ou convecção natural. Tá? Esse problema ele complica um pouco mais, porque passa a ter uma dependência, né? O campo de velocidades começa a ter uma dependência do campo de temperaturas, então o processo iterativo fica muito mais complexo, porque você tem que convergir o campo de velocidades, entrar na equação da energia, resolver o campo de energia, convergir o campo de energia, e aí pegar esse campo, por exemplo, de temperaturas, voltar na equação da conservação da quantidade de movimento e resolver novamente o campo de velocidade. Então, as duas variáveis têm que convergir. Tá? Isso dificulta um pouco a solução. Então, em geral, as soluções de problemas de convecção mista ou natural são mais demorados do que os de convecção forçada. Tá? Bom, o segundo item da apresentação hoje se refere às principais condições de contorno. A gente poderia ter inserido isso em alguma das outras aulas, tá? Mas a gente acabou aproveitando essa daqui para poder
discutir um pouquinho sobre as condições de contorno. Então, as principais condições de contorno que a gente tem identificado nos códigos numéricos, tá? São condições, por exemplo, de velocidade de entrada, também denominada de velocity inlet, né? Que consiste na imposição de velocidade e temperatura prescrita na entrada do escoamento do domínio. Então você pega na superfície de entrada, impõe uma velocidade prescrita, vou impor que está entrando uma velocidade de 10 metros por segundo. Então você está impondo uma velocidade de entrada. Tá? Embora o nome da condição de contorno seja velocidade de entrada, você também prescreve uma temperatura na entrada. Tá? Por quê? Porque o escoamento vai estar entrando com um determinado estado, né, termodinâmico. Ele vai ter uma determinada temperatura. Né? Então você define nessa condição de velocidade de entrada uma velocidade e uma temperatura prescrita. Tá? Ao invés de se definir velocidade de entrada, também pode ser definida uma pressão de entrada. Tá? Uma opção a impor uma velocidade de entrada é definir uma pressão de entrada. Essa condição, que também é chamada de pressure inlet, tá? Consiste da definição de pressão total e outras quantidades de escalar na entrada do escoamento no domínio. Então, tem uma superfície de entrada do escoamento, você impõe uma pressão, né, que é a pressão de entrada. Em geral, você impõe uma pressão maior do que a pressão estabelecida para o domínio. Por exemplo, o domínio tem uma condição inicial definida por uma pressão atmosférica. Você vai impor uma pressão maior ali. Tá? Uma outra condição também utilizada é uma vazão mássica na entrada, tá? Denominada também de mass flow inlet. Tá? Se impõe uma vazão mássica prescrita na entrada do escoamento, né? E pensar, puxa, mas se eu impor a velocidade, eu calculo a área, calculo a massa específica, eu tenho a vazão mássica. Né? É verdade. Então, em geral, para escoamentos incompressíveis, o que é usado é essa condição de velocidade prescrita. Tá? Então, essa condição de contorno aqui, né, em geral, ela é mais dedicada para escoamentos compressíveis, né, em que você tenha uma massa específica que seja variável. Então, você precisa impor uma vazão mássica constante para resolver o problema. Tá? Você também pode ter uma condição de contorno denominada de pressão de saída, ou pressure outlet. Né? Se define uma pressão estática na saída do escoamento, tá? E também variáveis escalares em caso de escoamento reverso. Tá? Então você põe uma pressão lá na saída do domínio, tá? Que você vai para onde o escoamento está sendo liberado. Tá? A questão de pressão de entrada e pressão de saída é só para definir, né, de onde para onde o escoamento está indo. Tá? E para indicar que, olha, o escoamento vai sair por aqui, ele vai cruzar de tal forma a superfície do sistema que você está definindo. Tá? Uma outra condição de contorno é condição de parede com temperatura prescrita. Tá? No Fluent eles chamam isso aqui de wall, né, uma condição de parede. Na verdade, é uma condição de não deslizamento e impermeabilidade, ou seja, o escoamento não desliza, né? E aqui não é só temperatura prescrita, tá? É com velocidade também, com velocidade e temperatura prescrita, só que a velocidade prescrita é nula. Tá? Então, ele não permite deslizamento do escoamento sobre a superfície e também não permite que o escoamento cruze a fronteira, que é a condição de impermeabilidade. Tá? Então, é uma condição de não deslizamento e impermeabilidade para o campo fluido dinâmico, né? E uma temperatura prescrita dentro nessa superfície do domínio, né? Da condição de parede. Tá? A parede ainda pode estar definida com um fluxo prescrito, um fluxo de calor prescrito, e pode também se impor uma condição convectiva, né? Ao invés de impor um fluxo prescrito, se impõe um valor de H e um valor de T infinito. Tá? Então, condição de primeira, segunda e terceira espécie. Dirichlet, Neumann e Robin. Tá?
Então é imposto nessa superfície, né, um fluxo de calor conhecido ou fluxo de calor por convecção na superfície. Tá? Uma outra condição existente, né, de saída do escoamento, né, do domínio, por exemplo, aqui tem um domínio de um escoamento sobre um arranjo de cilindros, né, que tem uma condição de entrada. Na entrada aqui você está impondo uma velocidade prescrita e temperatura prescrita na entrada, né, e aqui na saída se colocando uma condição localmente parabólica, denominada de outflow também. Tá? Então, nessa situação, né, você tem uma velocidade na direção da corrente e uma temperatura na condição de corrente com uma variação nula nessa superfície aqui. Tá? Então, é usada para modelar a saída do escoamento, onde os detalhes de velocidade e pressão não são conhecidos a priori. Né? Então, é recomendada quando o escoamento na saída é o mais desenvolvido possível. Né? Para esse tipo de situação de escoamento sobre arranjos complexos, tal, você pode ter regiões de recirculação aqui. Ou você aumenta bastante esse domínio e evita problema com a condição de contorno, tá? Ou você aplica uma outra condição de contorno, como por exemplo uma pressão prescrita manométrica na saída. Tá? Já tive situações com problemas, né, de a gente especificar essa condição de contorno, esse domínio não está suficientemente longe da entrada e gerar uma região de recirculação aqui que bagunçou a solução e essa solução não convergida progrediu para cá em direção ao arranjo de cilindros e bagunçou todo o campo de velocidade, de temperatura. Tá? A gente também tem condição de simetria, né? A condição de simetria basicamente é tipo um espelho, né? Essa condição de simetria, ela é uma condição de impermeabilidade, porque o escoamento não pode cruzar aqui, então ele assume que a velocidade na direção y aqui nessa superfície, por exemplo, é zero, tá? Só que ela tem uma condição de deslizamento, então del U, del x igual a zero, né? E no campo de temperaturas, o fluxo de calor na direção y aqui é nula, né? Então seria uma condição bem de simetria mesmo, né? Está chegando um escoamento com uma velocidade de, sei lá, 5 metros por segundo aqui, inclinado aqui. É como se aqui também estivesse chegando um escoamento espelhado aqui com 5 metros por segundo. Tá? É uma condição de simetria mesmo, né? Além dessa condição de simetria, existe uma condição de periodicidade, né? Que ela é muito usada em canais de escoamentos turbulentos. Você quer diminuir o tamanho do domínio, e aí você usa uma condição de periodicidade, que você diminui a malha. Tá? Ela é bastante usada quando o escoamento envolve algum tipo de repetição, por exemplo, simulação de escoamentos turbulentos em canais. Eu tenho um canal gigante, eu quero resolver um canal pequeno, né, e obter resultados que eu obteria lá no final do canal desenvolvido. Então você pega a superfície de saída em um determinado instante de tempo, coloca na entrada, simula de novo, espera o escoamento passar, depois pega a saída de novo, impõe novamente na entrada, como se fosse um recorte e você fosse montando os canais. Tá? Ela é uma condição usada bastante para isso. Tá? Em geral, necessita de uma linha ou superfície que terá as informações copiadas, tá? E a superfície sombra que recebe as informações que vão ser copiadas. Então, por exemplo, se essas duas superfícies aqui, uma é uma condição, você aplica a condição de periodicidade, por exemplo, você pega essa superfície aqui que vai ser copiada e carrega essas informações para cá. Você vai ter as mesmas informações aqui. Basicamente, isso é o que acontece na condição de periodicidade. Tá? Bom, então, algumas das principais condições de contorno foram essas que a gente apresentou, né? Agora eu vou apresentar rapidamente quais são os principais grupos adimensionais em transferência de calor. Isso é muito importante porque praticamente todas as equações, as correlações para coeficiente de transferência de calor, para número de Nusselt que são usados para
verificação, para validação de código computacional, né, usam esses parâmetros adimensionais. Tá? Então, primeiramente, o número de Reynolds, né, que vocês já viram bastante. Né, o número de Reynolds é dado por ρ vezes uma velocidade, vezes um comprimento característico sobre μ, ou a velocidade, um comprimento característico sobre a viscosidade cinemática. Né? O número de Prandtl, que é uma relação entre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica, também pode ser escrita como μCp sobre K, em geral reflete as propriedades termofísicas do fluido, é uma condição do próprio fluido. Tá? Então, o número de Reynolds é um parâmetro do escoamento, em geral define o tipo de intensidade que o escoamento tem. Né? Se ele é um escoamento laminar, ou seja, escoamento turbulento, o número de Reynolds é um parâmetro de classificação. Né? Também é um parâmetro de classificação do escoamento, né? Pega escoamento externo, você pode definir o comportamento físico em função de faixas do número de Reynolds. Né? Então, outro grupo adimensional é o número de Grashof. Tá? O número de Grashof é um análogo do número de Reynolds, só que para escoamentos com convecção natural. Tá? Eu tenho uma relação de forças de empuxo e forças viscosas, né, que já existem ao escoamento. Tá? O número de Grashof é escrito como aceleração do campo gravitacional vezes um coeficiente de expansão térmica, que em geral muda de fluido para fluido. Né? Você pode encontrar tabelados esses valores, por exemplo, para um gás ideal, isso é igual ao inverso da temperatura em Kelvin. Tá? Diferença de temperatura, Ts menos T infinito, um comprimento característico ao cubo e a viscosidade cinemática ao quadrado. Tá? Um análogo do número de Grashof, isso seria tipo um Peclet, né? O Peclet é o produto do Reynolds e o Prandtl, né? E o Rayleigh, né, é o produto do Grashof vezes o Prandtl. Tá? Então eu associo o Grashof como o Reynolds, em geral tem usado o Grashof. Tá? Então aqui está a equação do Rayleigh, né, dado por G, que é a aceleração do campo gravitacional, vezes o beta, que é o coeficiente de expansão térmica, diferença de temperatura, comprimento característico ao cubo, Ni, que é a viscosidade cinemática, vezes o alfa, que é a difusividade térmica. Tá? Um parâmetro também bastante usado para definir a relação entre as forças do problema de convecção natural e do problema de convecção forçada, tá? É um grupo adimensional chamado número de Richardson. Né? O número de Richardson é uma relação entre o número de Grashof e o número de Reynolds ao quadrado. Então, quando você tem números de Reynolds bastante elevados, né, você tem números de Richardson bastante baixos e o seu problema é dominado pela convecção forçada. Quando você tem números de Grashof maiores, né, e a relação, né, entre o Grashof e o Reynolds está em torno de 1, maior do que 1, né, você já começa a ter efeitos importantes da convecção natural. Tá? Então, o escoamento começa a ser modificado em função da convecção natural no problema. Tá? Então, esses parâmetros dimensionais são muito importantes. Tá? E eles são muito usados no cálculo de número de Nusselt, de escoamentos externos, escoamentos internos. Tá? Falar um pouquinho aqui sobre o coeficiente de arrasto e número de Nusselt, até para explicar como que isso é definido, tá? E para explicar como que isso afeta, por exemplo, a geração de malha no nosso domínio computacional. Tá? Então, primeiramente, tá? Em geral as variáveis acabam sendo adimensionalizadas, né? Elas são aqui adimensionalizadas no sentido de a gente partir de uma tensão de cisalhamento e obter um coeficiente de atrito, né? E de partir de um coeficiente de transferência de calor por convecção obter um número de Nusselt. Tá? Então, aqui tem alguns parâmetros de similaridade que já foram vistos anteriormente na disciplina de transferência de calor. Tá? Então,
estrela é x sobre L, onde L é um comprimento característico. A mesma coisa vale para o y, né? A velocidade adimensional é dada por uma velocidade sobre uma velocidade de corrente livre, uma velocidade média, pega um escoamento interno, né? O perfil vai ter que desenvolver, tal, vai ter que usar uma velocidade média e não uma velocidade de corrente livre. Tá? Mesma coisa para o V, a pressão, uma relação de pressão pela pressão dinâmica, né? E o campo de temperaturas é dimensionalizado por duas diferenças de temperatura, T menos a temperatura de superfície e a temperatura de corrente livre menos a temperatura de superfície. Por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo de dimensionalização. Tá? Olha que as grandes vantagens da dimensionalização, né? Você tem um número de variáveis menor para ser representado, né? E também poder classificar os escoamentos de acordo com os grupos adimensionais. Isso facilita muito a análise dos problemas. Pega, por exemplo, o escoamento com número de externo, com número de Reynolds de 60 tem um comportamento assim. Né? Então, independente se o cilindro tem 1 milímetro de diâmetro, tem 10 metros. Tá? Bom, se a gente pegar a tensão de cisareamento, né, a tensão de cisareamento vai ser dada pelo produto, né, de uma propriedade de transporte de quantidade de movimento, que é a viscosidade dinâmica, e a taxa de deformação do escoamento. Aqui está representando um perfil unidimensional, né? Então, deu deu y em y igual a zero, ou seja, na região da parede. Tá? Então, a tensão de cisareamento, né, vai ser dado por μ, né? O U vai ser dado por U estrela vezes o infinito, e o Y vai ser dado por Y estrela vezes o L. Então, a gente tem uma expressão desse tipo aqui, né? μ, o infinito L, del U, del Y, em Y igual a zero. Isso aqui é dimensional. Tá? Então, na região da parede, a gente precisa capturar esse tipo de variação aqui. Tá? E as variações são grandes na região de parede. Então, como essas variações são maiores na região de parede, você precisa ter um refinamento de malha maior. Então, se você tem um escoamento sobre um cilindro, um escoamento num cilindro, num duto, né, você precisa, na região de parede, refinar mais a malha para poder captar adequadamente, por exemplo, essas tensões de cisareamento. Tá? Bom, o coeficiente de atrito, tá, é obtido pela dimensionalização da tensão de cisareamento. Então, o coeficiente de atrito é igual à tensão de cisareamento sobre o ρ, o infinito ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética do escoamento. Tá? Se a gente pegar esse cara aqui e jogar aqui, né, a gente vai ter μ, o infinito, ρ, o infinito ao quadrado L, um dos infinitos se corta com esse infinito, a gente fica com ρ, o infinito L sobre μ, que é o inverso do número de Reynolds. Tá? Então, o coeficiente de atrito, ele vai depender, né, da tensão de cisareamento na região da parede, né, adimensional, e o número de Reynolds. Tá? Então, isso mostra mais uma vez a importância de a gente refinar a malha na região de parede, porque o coeficiente de atrito ele é dependente da parede. Às vezes a gente simula escoamento externo, por exemplo, escoamento sobre um cilindro. A gente consegue reproduzir o escoamento, a formação dos vórtices, do desprendimento de vórtices, das esteiras de vórtices formadas. Quando a gente vai partir para o resultado quantitativo, né, sei lá, o coeficiente de arrasto, e não é o coeficiente de arrasto é uma composição do coeficiente de atrito, né, que é dado por essa equação aqui, e também pelo coeficiente de pressão, né, as diferenças de pressão em torno do cilindro que geram forças resistivas ao escoamento. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente consegue obter os campos, tudo bonito, acha, agora está funcionando, é ótima essa simulação. Quando vai comparar os resultados quantitativos, os resultados dão muito diferentes. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque essa questão qualitativa, de você conseguir capturar alguns efeitos, pode enganar você com relação à questão quantitativa. Então por isso que é importante verificar o código. Né? E aí, se a sua malha está grosseira na região de parede, você erra esse gradiente aqui, né? Essa tensão essa taxa de deformação do escoamento,
e você erra completamente o coeficiente de atrito. Então, já vi várias situações de ter erros grosseiros, de 100%, 200% em reproduzir coeficiente de arrasto, por exemplo. Tá? Com relação ao número de Nusselt, né, quando você dimensionaliza o campo de temperaturas, ele deixa de ter uma dependência das coordenadas espaciais, das propriedades termofísicas, né, de velocidade, comprimento e tal, né, e passa a ter uma dependência das variáveis espaciais, adimensionais, e também do número de Reynolds e do número de Prandtl. Tá? Então, a gente pode definir o coeficiente de transferência de calor por convecção através de um balanço de superfície bem na região próxima a essa superfície aqui. Tá? Bem próximo a essa superfície, esse fluxo de calor que chega nessa superfície aqui, considera que esse fluido aqui bem perto, ele está em repouso, né? Porque não tem campo de velocidades aqui. Tá? Se isso é verdade, a gente pode dizer que esse fluxo de calor que entra aqui por condução, ele é igual, né, ao fluxo de calor por condução no fluido, ou seja, podemos aplicar a lei de Fourier. Né? Então, o fluxo de calor por condução vai ser dado por menos K do fluido, porque isso aqui está no fluido, vezes o gradiente de temperaturas nessa região aqui em Y igual a zero, na região da parede. Isso é igual ao fluxo de calor por convecção, que é dado por H, Ts menos T infinito. Tá certo? Então, a gente pode, a partir desse balanço de superfície, chegar numa equação para o coeficiente de transferência de calor por convecção H. Então, H vai ser igual a menos K do fluido, del T, del Y, e Y igual a zero, Ts menos T infinito. Tá? Então, o que isso indica aqui? Né? Que o H, ele depende muito do gradiente de temperaturas nessa região da parede. Então, por exemplo, aqui ilustra um perfil de temperaturas numa camada limite, tá? Térmica. Se essa inclinação está aqui, ela for representada, por exemplo, de forma muito mais suave aqui, esse fluxo de calor aqui, esse ΔT, ΔY, aqui em Y igual a zero, é completamente diferente. Você errou a estimativa do coeficiente de transferência de calor. Né? Então, isso também mostra que para a predição adequada dos perfis de temperaturas e também principalmente de grandezas como fluxo de calor, grandezas que sejam dependentes das variáveis primárias, você não vai conseguir fazer uma predição adequada. Então você tem que refinar bastante a malha aqui e ainda fazer um estudo de independência de malha para identificar qual é a discretização que é mais adequada para predizer o gradiente de temperaturas. Tá? Então, o número de Nusselt ele tem origem na dimensionalização do coeficiente de transferência de calor por convecção H. Tá? Então, está aqui o coeficiente de transferência de calor por convecção H que a gente obteve a partir do balanço de superfície, na região da camada limite. A gente mostra para a placa plana porque é mais simples de visualizar, mas vale para todos, né, os problemas. Né? Então, o H vai ser dado por menos K do fluido. O T, né, a gente viu lá na expressão anterior, né, que o T adimensional era igual a TS, T menos TS sobre T infinito menos TS. Tá? Então, o T pode ser dado por T infinito menos TS vezes T estrela, né, mais TS. Tá? Só que a derivada de um valor constante é nula. Então, o TS saiu daqui e aqui ficou o T infinito menos TS del T estrela. Né? Aqui embaixo já continua tendo TS menos T infinito e o Y, né, pode ser substituído por Y estrela vezes L. Então, o L aparece aqui na jogada. Vejam que aqui em cima tem T infinito menos TS e aqui embaixo TS menos T infinito. Então, a gente pode modificar essa equação do H aqui só invertendo, tirando esse sinal de menos aqui e invertendo esse sinal aqui. E aí a gente pode cortar essas diferenças de temperaturas. Tá? Então, rearranjando, tá? Por exemplo, passando o KF para cá e o L para lá, a gente tem HL sobre KF. Né? Isso é um adimensional que a gente chama de número de Nusselt. Tá? E no outro lado da equação ficou apenas o gradiente de temperatura em Y igual a zero. Então, o número de Nusselt nada mais é do que o gradiente de temperaturas adimensional na região da parede.
Tá? Então é isso que os códigos numéricos fazem. Eles tentam predizer qual é o gradiente de temperaturas na região da parede, né, de forma dimensional, para poder estimar o número de Nusselt. Né? O número de Nusselt é bastante difundido na literatura, né, para vários problemas. Tá? Então, ele é muito usado para verificação e validação de código numérico, seja ele comercial, seja ele desenvolvido, né, pelo próprio pesquisador. Tá? Então, é muito comum a gente usar correlações para, por exemplo, para escoamentos externos, né, para problemas de convecção forçada e tal. Né? Então, aqui a gente vai mostrando alguns exemplos para poder encerrar essa videoaula. Né? Se percebeu, tá, que o número de Nusselt, né, por exemplo, para escoamentos com convecção forçada, ele depende de uma constante, um Reynolds elevado numa outra constante, e o número de Prandtl elevado numa outra constante, onde C, o M e o N, eles variam com a natureza do escoamento, com a geometria do escoamento, né, com o tipo de escoamento, se o escoamento é laminar, se o escoamento é turbulento. Tá? Então, aqui a gente vai apresentar alguns exemplos, mas essa correlação foi obtida empiricamente, tá? Mas tem funcionado, tem sido usadas até hoje. Vê que tem correlações muito antigas que ainda são usadas para verificação dos códigos, tudo. Né? Isso tem descrito no próprio livro-texto de transferência de calor. Né? Aqui a gente está só dando uma passada. Né? Então, se a gente for usar essas correlações, né, a maioria das propriedades, das correlações, tratam as propriedades termofísicas, né, usando temperatura de filme, né, onde a temperatura de filme é dada pela média entre a temperatura da superfície e uma temperatura de corrente livre, né, ou com um método alternativo, né, onde todas as propriedades são avaliadas até infinito, tá, e se multiplica a equação da correlação por um Prandtl definido na temperatura da corrente livre e um Prandtl definido na temperatura de superfície, elevado num valor R lá. Tá? Ou μ infinito, μS elevado em R. Tá? Então, por exemplo, para escoamentos com correlações para a placa plana, né? O número de Nusselt local, pegar a placa plana e o número de Nusselt em cada posição de X. Né? Foi definido na literatura, né? Aqui até analiticamente essa correlação foi definida, né, para um problema de placa plana. Então, Nusselt local, dado por 0,332, Reynolds x elevado ao meio, Prandtl ao terço. Esse x é a posição na placa plana. Tá? E o Nusselt médio, né, basicamente é 2 vezes aquele valor aqui em cima. Então, 0,664, Reynolds x elevado ao meio, Prandtl ao 1/3. Esse x aqui é o comprimento da placa plana. Tá? Por exemplo, a placa tem comprimento de 3 metros. Então, Nusselt em 3 metros, aqui se usa o 3 metros. Então, é um valor médio em toda a placa. Né? Porque o que acontece? Esse Nusselt aqui, na entrada, como tem os gradientes muito intensos, né, o Nusselt é muito grande e depois ele cai até a saída do escoamento do domínio. Né? Para a estimativa de taxa, né, você precisa definir um Nusselt médio para calcular a taxa de transferência de calor, senão você não vai pegar uma posição específica e calcular a taxa. Isso aqui serve muito bem para fluxo, mas para a taxa você precisa de um Nusselt médio ao longo de toda a superfície. Tá? E esse Nusselt é calculado também, dado por essa expressão aqui. Tá? Existem outras expressões, por exemplo, né, uma expressão única que se aplica a todos os números de Prandtl foi recomendada por Churchill e Owsley, né, em 1973. Né? Aqui correlação para o Nusselt local, para números de Peclet maior
ou igual a 100, Peclet é o produto do Reynolds vezes o Prandtl, então tem que tomar cuidado com isso, né? Ver quais são as faixas de aplicação da correlação. Então, quando você encontra a correlação em algum livro ou algum artigo, tem que estar definido lá qual é a limitação ou qual é a faixa de aplicação, né? E o Nusselt médio dado por 2 vezes o Nusselt local, tá? Essas correlações, por exemplo, para escoamentos externos aqui, né, para escoamentos em cilindros, tá, são muito usadas na literatura para efeito de comparação, né? Muito usado por código, a gente mesmo já usou bastante, né? Então, por exemplo, o número de Nusselt, usando o diâmetro do cilindro como comprimento característico, né, dado pelo H médio D sobre K, isso é igual a C, Reynolds D, elevado na M, Prandtl na 1/3, tá? Isso para números de Prandtl maior ou igual a 0,7. Né? Ar, água, fluidos mais viscosos e tal, consegue usar essa correlação de Hilbert, que é de 33. Ela tem uma incerteza alta, em torno de 20%, mas permite uma recomendação, tá? Então, aqui estão as faixas de número de Reynolds, né? Então, número de Reynolds entre 0,4 e 4, esse valor de C é 0,989 e o M 0,330. Então, vai substituir aqui nessa correlação e vai calcular o número de Nusselt. Né? Entre 4 e 40 é uma outra faixa, entre 40 e 4 mil é outra, entre 4 mil e 40 mil outra, entre 40 mil e 400 mil outra. Tá? Então, é um tipo de correlação bastante usada para verificação de código numérico, tá? Para outras configurações geométricas, o Jacob, em 49, propôs algumas modificações, né, nas constantes utilizadas para poder usar a correlação de Hilbert. Então, se usa a correlação de Hilbert, né, pega um escoamento sobre um quadrado, só que esse quadrado está numa forma de losango aqui, né? O D é a distância entre os cantos aqui do losango, né? Seria esse D aqui, raiz de 2, por exemplo, tá? Então, o Reynolds varia de 5.000 até 100.000, né? O valor de C vai ser esse, o M vai ser esse. Se for maior, bom, aí tem que procurar outra correlação que tem, tá? Porque esse ajuste aqui, né, vale para esse range de Reynolds, tá? Então, se tem para escoamento sobre quadrados, hexágonos, placas e tal, tá? Então, se tem bastante correlação para isso, tá? Para cilindros circulares, existem ainda outras correlações, como por exemplo a de Zhukauskas, bem mais recente que a de Hilbert, né? Vejo que aqui se usa o método alternativo, né, que é calcular o Reynolds, o Prandtl, usando propriedades na temperatura da corrente livre, né? Então, C, Reynolds D na M, Prandtl na N, e aqui tem a correção de Prandtl na superfície, né, usa a temperatura de superfície, tudo isso elevado a 1/4, né? Isso é válido para Prandtls entre 0,7 e 500 e número de Reynolds entre 1 e 10 na 6, tá? Então aqui tem o que eu tinha comentado antes, né? Todas as propriedades são avaliadas em T infinito, exceto o Prandtl de superfície que é avaliado em TS, tá? Tá, com relação ao número de Prandtl, aqui tem um coeficiente N, tá? Quando o Prandtl é menor do que 10, o N é 0,37, quando o Prandtl é maior do que 10, esse N é 0,36, tá? E aqui os valores de C e de M usados nessa correlação aqui. Vejam que é diferente lá do Hilbert, né? Bom, em 77, o Churchill e Bernstein propuseram uma correlação bastante universal, né, dada por essa expressão aqui, tá? Bom, mas eu quero, ao invés de comparar o Nusselt médio,
né? Vamos dizer que eu, por um acaso, tem uma compensação de erros, né? Isso pode acontecer, tá? Você tem uma compensação de erros e no Nusselt local e acabar achando um Nusselt médio igual, tá? Então, em geral, o que a gente tem feito é procurar trabalhos científicos, né, que tenham ou resultados numéricos, né? Aí você faz uma verificação, né? E, se possível, né, resultados experimentais que você pode fazer uma validação. Então, por exemplo, aqui tem uma comparação que nós fizemos com um código, né, que a gente usa, comparando com um trabalho numérico desses autores aqui, né? Então, isso aqui é o ângulo, né, do cilindro, de 0 até 180, da face frontal até a face posterior do cilindro. Qual é o número de Nusselt local obtido, né? E aqui o resultado que nós obtivemos, né? Os resultados são próximos, tem uma diferença aqui nessa superfície posterior, mas de uma forma geral ele reproduz adequadamente o comportamento, tá? Para escoamentos internos, tá, existem também uma série de correlações, né? Principalmente para escoamentos turbulentos, né? Para escoamento no regime laminar, se tem valores constantes, né, para o número de Nusselt, seja ele sujeito a um fluxo de calor constante ou uma temperatura constante, tá? Então, aqui apresenta correlações, né, para o desenvolvimento, né, o comprimento de entrada, fluido dinâmico, né, tanto para o escoamento laminar quanto para o escoamento turbulento. Isso aqui só para dar uma ideia geral, qual é o número de Reynolds de transição. Em geral, se define 2.300, mas a gente sabe que tem uma dependência das condições do escoamento, na entrada, da perturbação, da superfície, né? Depende, isso pode variar até 10.000 às vezes, né? Em condições bem idealizadas. Tá? Bom, perfil de velocidades em escoamento, né? Pega, por exemplo, escoamento no regime laminar, o perfil de velocidades é dado por uma velocidade média, mais esse polinômio aqui, né? Então, é uma equação parabólica, né? Então, a gente consegue ver se o perfil de velocidades está sendo obtido numa região plenamente desenvolvida, se tem esse tipo de perfil parabólico aqui, tá? E a perda de carga, né, num escoamento plenamente desenvolvido, tá, vai ser dada pela variação de pressão entre um ponto e outro, né? E ele pode ser definido em função, né, de um coeficiente de atrito, que é obtido no próprio gráfico de Moody, né? Então, para escoamento laminar, esse F é dado por 64 vezes o Reynolds. Para escoamento turbulento, a gente tem várias curvas aqui para tubos lisos e também para tubos com rugosidade, tá? Então, esses cálculos, né, para variação de pressão, a gente pode usar para tentar comparar com soluções numéricas, tá? Então, se a gente calcular analítica usando o gráfico de Moody aqui para obter, nesse caso aqui é mais fácil ainda que esse escoamento é laminar, né? A gente já tem uma equação, né, para o fator de atrito, não corre o erro de ter um erro de interpolação visual, né? E você consegue comparar com alguma solução numérica, onde você vai ter dois pontos de monitoramento, vai monitorar a pressão média numa linha, uma pressão média numa outra linha, e vai comparar com essa solução aqui. É bom a gente ter uma ideia de como é que a gente faz para obter algumas soluções analíticas e o que existe em termos de resultado experimental, para conseguir comparar com a literatura e ter confiança no código, tá? Para condições de escoamento com convecção, aqui a gente também vai ter tem um escoamento, né? Tem uma região de escoamento em desenvolvimento, né, da camada limite térmica, e depois a camada limite térmica se
desenvolve. Tá? A gente pode ter duas condições, né? Uma de fluxo térmico na superfície, constante, impor um fluxo de calor constante na superfície. Tá? Então, a temperatura média varia linearmente com x ao longo do tubo, né? E a diferença de temperaturas entre a superfície e a temperatura média aqui varia, né, com a posição x até chegar na região plenamente desenvolvida, em que essas duas linhas aqui se mantêm paralelas, né? E o coeficiente de transferência de calor ele sofre uma grande variação, tem um H maior no início, porque o escoamento o gradiente de temperaturas acaba sendo muito grande até ele atingir um valor plenamente desenvolvido e que se tem um H constante. A mesma coisa acontece para o Nusselt, né? Você tem um valor de H que é constante. Quando você tem um escoamento que você impõe uma temperatura constante, né, no tubo, né, essa temperatura média não varia mais linearmente, mas sim exponencialmente, né, ao longo de X. Tá? Para escoamentos laminares plenamente desenvolvidos, né, um tubo circular sujeito a fluxo de calor constante tem um número de Nusselt constante dado por valor de 4,36. Tá? E quando a temperatura é constante, esse número de Nusselt é 3,66. Então você pode pegar, faz uma simulação, por exemplo, de um escoamento num tubo laminar, e na região que ele está plenamente desenvolvido, o Nusselt teria que ser 3,66 quando a temperatura prescrita no tubo é constante, e quando o fluxo é constante, você teria que ter uma situação dessa daqui, com um Nusselt de 4,36. Tá? Então, o Nusselt é constante aqui nesses casos aqui, independente do Reynolds, do Prandtl e também da posição X, desde que o escoamento esteja na região plenamente desenvolvida, né? Para escoamentos turbulentos, tá, o que acontece é que se tem muitas correlações. Então, por exemplo, correlações de tubos lisos, né, equação de Clauborn, tá, dada por essa expressão aqui, vejam que o coeficiente do Reynolds muda aqui, né, porque como ele passa de laminar para turbulento, ele deixa de ser 1/2 e passa a ser 4/5, por exemplo. Tá? Equação de Dietz-Welter, né, de 98, né, dado por 0,023 Reynolds D na 4/5 Prandtl na N. Quando o aquecimento, o fluido está sendo aquecido, né, o N é 0,4, quando o fluido está sendo resfriado é 0,3. Né? Isso aqui é a faixa de aplicação dessa correlação, né, entre 0,6 e 160 o Prandtl, para número de Reynolds maior igual a 10.000, e para a relação L sobre D, né, comprimento do tubo pelo seu diâmetro maior ou igual a 10. Tá? Essa equação específica, que ela é moderada, ela é recomendada para pequenas e moderadas diferenças de temperatura. Tem que ver na correlação que tipo de diferença de temperatura ele considera como moderada. Né? Tem também outras correlações, como a correlação do Seider-Tate. Né? Aqui o cálculo do número de Nusselt. Né? Dado por essa expressão aqui, vejo que é aquele modelo de correlação corrigida, né? Então o Reynolds, o Prandtl, tudo é calculado com a temperatura, com uma temperatura média, né? E enquanto o ms aqui é calculado na temperatura de superfície. Então as propriedades aqui são avaliadas na temperatura média do escoamento, né? E o uso dessas correlações pode resultar em erros de até 25%. Em geral, as incertezas são bem grandes, tá? Mas a física desses escoamentos são muito complexas, então acabam sendo erros aceitáveis, né? E o que às vezes acontece é que muitos modelos numéricos acabam caindo dentro dessa incerteza aqui, né? Sei lá, desvios de 12%, de 10% são aceitáveis porque a incerteza da correlação é de 25%. Tá? Mais recentemente, né, uma correlação de Gnielinski, né, de 76, propôs
uma análise com incertezas menores, de aproximadamente 10%, que é muito bom. Tá? Então, o número de Nusselt é dado por essa expressão aqui, válida para números de Prandtl entre 0,5 e 2.000, né, e número de Reynolds entre 3.000 e 5 vezes 10 na 6. Né? Vejo que aqui tem que obter um coeficiente de atrito que pode ser obtido num gráfico de Moody, por exemplo, ou correlações existentes. Né? Aqui é uma proposição de correção para tubos curtos, né, mas é só para apresentar isso. Então, assim, existe uma série de correlações na literatura que podem ser usadas para comparar os resultados do primeiro modelo, dos primeiros modelos que vocês desenvolverem, tá? Para vocês terem ideia, né, se o código que vocês estão resolvendo está levando a resultados adequados. Tá? Então, isso é muito importante, essa etapa de verificação, de validação do código numérico, saber o que o código está fazendo, é muito importante. Tá? Não dá para fazer nenhum trabalho numérico sem que isso seja feito. Tá? Então, essa é a principal contribuição aqui nessa parte final, né? Mostrar a modelagem matemática adequada, entender que tipo de condições de contorno está se impondo e também a comparação, né, do código desenvolvido com resultados disponíveis na literatura. Tá? Então, era isso. Agradeço vocês pela atenção. Né? Cuidem-se, fiquem bem.